Que isso, pastor? Só porque o senhor ouviu ontem um físico falar sobre equações. E ele, interessante, ontem que eu perguntei para ele: quantas pessoas haviam na terra quando o dilúvio aconteceu? Ele disse: mais ou menos 2 milhões de pessoas. Mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então, se você soubesse uma equação, uma receita para um milagre, todos nós desejamos, todos nós queremos, todos nós ansiamos e aguardamos. Queridos, vamos lá. A primeira operação, eu digo assim, a matemática do milagre, a primeira operação do milagre está no verso 15, abre a sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, há uma grande multidão aí, manda embora. A gente sabe que isso aqui não era do feitio. Estou sem água aqui, por favor. Não era do feitio de Jesus deixar os discípulos, ou deixar as pessoas sozinhas, ou deixar as pessoas indo para casa sem aquilo que elas vieram buscar. Havia muitas pessoas, como nós vimos naquele vídeo, muitas pessoas procurando Jesus. E a primeira operação da matemática, ou da matemática do milagre, é diminuir a hipocrisia. Que isso, pastor? Como é que na matemática do milagre eu preciso diminuir a hipocrisia? A primeira hipocrisia que nós vemos aqui é a hipocrisia dos discípulos. Diga assim: os discípulos eram os crentes. Diga. Diga assim: muitas vezes a hipocrisia está na igreja. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, a primeira operação da matemática do milagre, é diminuir a hipocrisia. Jesus, tem muita gente aqui, não tem comida, manda embora, eles vão se virar. Os discípulos não estavam preocupados com a multidão. Como pode parecer à primeira vista que eles estavam preocupados porque eles estavam com fome? Mentira, eles não estavam preocupados com aquela multidão. Eles não estavam preocupados. Lendo o contexto imediatamente anterior, vemos que João Batista havia sido morto pelo rei. Os discípulos estavam naturalmente assustados e com medo que algo ruim também acontecesse a eles. Havia temor no coração dos discípulos, e apesar do discurso tão piedoso, na verdade, eles queriam apenas se livrar daquela gente, pois aquela multidão poderia desencadear num centro de atenções para com Jesus e os discípulos. Eles estavam preocupados, eram com eles, mas eles não estavam preocupados com as pessoas. E a primeira operação da matemática do milagre que nós precisamos aprender nessa noite: nós precisamos diminuir a hipocrisia até acabar com ela. Um jovem vivia se negando à obra de Deus, alegando para o seu pastor que ele não tinha tempo. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para ir no culto, eu não tenho tempo para nada, Senhor. Pastor, eu não tenho jeito. Eu trabalho demais, eu estudo demais, eu trabalho de dia, de noite eu estudo. Mas a sua máscara caiu quando ele arrumou uma namorada. Quero dizer uma coisa para você, jovenzinho. Fala, Deus. Muitas vezes a nossa máscara cai quando a gente menos espera. Quando ele arrumou uma namorada, agora ele tinha tempo para namorar. Ele não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para a igreja, mas agora ele arranjava tempo para namorar.
namorava, tinha tempo para se encontrar com a namorada, e a partir daquele momento ele arranjava tempo de sobra para namorar todos os dias e nos finais de semana. Irmãos, muitos de nós estamos como essa ilustração. Estamos dizendo: Deus, eu não tenho tempo para o Senhor. Deus, eu não posso, eu não tenho como ir lá orar naquela casa. Deus, eu não dá para ir visitar no hospital. Deus, não dá para ir lá na AMAI. Deus, não dá para ir lá orar com os velhinhos. Deus, não dá para... Deus, eu não posso me envolver com nada. O Senhor não vê que eu sou um homem ocupado, uma mulher ocupada? Isso não é diferente daquilo que estavam vivendo os discípulos. E os discípulos eram os crentes que andavam com Jesus. E quando eu digo que nós precisamos diminuir a hipocrisia, em Isaías 29:13 há um texto que Deus diz bem claro assim, que a nossa máscara precisa cair. Deus diz assim: este povo com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Deus mesmo olha para a igreja, olha para o seu povo e diz: há um povo que diz que me honra, que diz que me adora, que diz que me serve, mas os seus lábios só declaram, mas o seu coração está longe. Queridos, hipócrita. E quando a gente fala de a hipocrisia, eu quero explicar o que é ser hipócrita. Hipócrita é aquele pecador que antigamente fazia tanto pelo pecado e agora faz muito pouco por Jesus. Antes ele andava a distância que fosse para satisfazer os seus desejos, agora acha que a igreja é muito longe, e é por isso que muitas vezes as cadeiras e algumas cadeiras ficam vazias. Gastava grande parte do seu salário para sustentar os seus vícios, agora acha que ser dizimista é pesado demais. Dar a Deus, não. Acreditava na Mega Sena, na loto, na loteria, nunca ficou rico, mas cada vez mais na miséria, e até hoje, agora que conhece a Bíblia, que é a verdade, não acredita nas bênçãos decorrentes de uma vida obediente à palavra de Deus. Dava tudo de si para as coisas do mundo, agora nega seu tempo, recursos e talentos para Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus vai fazer uma advertência muito séria lá na frente contra a hipocrisia. No capítulo 14, lá no capítulo 23, ele faz uma advertência muito séria contra a mentira, a hipocrisia e contra a falsidade, quando ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Queridos, nós desejamos ver o milagre de Deus, nós desejamos ver Deus fazer milagres, mas nós não estamos dispostos, a diminuir a nossa hipocrisia até acabar. Nós estamos conclamando a igreja a orar por essa cidade, a dizer que essa cidade um dia poderá dizer em alto bom som: o Senhor Jesus aqui reina. Aonde nós veremos nos quatro cantos dessa cidade outdoor de todas as igrejas, onde nós não teremos mais, escuta irmãos, isso não é utopia. E vocês sabem há quantos anos eu declaro isso? Aonde nós não teremos, irmãos, a possibilidade de dizer assim: aquela cidade é uma Sodoma, porque em nome de Jesus, aqueles que não se converterem
Deus irá tirar e mandar embora dessa cidade. Eu não estou dizendo daqueles, toda a cidade se converter. Eu estou dizendo dos sodomitas. Eu estou dizendo daqueles que querem trazer Sodoma para essa cidade. Eu quero dizer daqueles que querem propagar e trazer o pecado para essa cidade. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa para vocês, bem claro. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra sangue e carne. Nossa luta não é contra o homem, nossa luta não é contra a instituição, nossa luta não é contra a igreja. A Bíblia diz que a nossa luta e batalha é contra os principados e potestades que atuam. Irmãos, nós não temos problemas pessoais, nós temos problemas espirituais, e nós vamos entender por isso que eu estou dizendo. Se desejamos ver nossa família, nossa cidade abençoada, transformada, impactada pela palavra do Senhor, precisamos desejar isto verdadeiramente. Estamos na campanha dos 40 dias de oração e jejum, e eu faço a pergunta: quantos de vocês estão orando por nossa cidade? Porque essa semana e a próxima semana nós estamos orando por Jerusalém. Jerusalém é a nossa cidade. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas a essa semana e a próxima semana nós estamos orando por nossa cidade. Nós estamos orando pelo pleito municipal. Nós estamos orando por aqueles que serão abençoados, serão colocados lá para governar e administrar a nossa cidade. Nós estamos orando por nossa cidade, irmãos, porque todas as decisões que são tomadas nessa cidade trazem implicações sobre o reino de Deus. Trazem implicações. Sabe, irmãos, tirar a máscara da nossa vida significa pedir perdão. Quantos aqui estão dispostos a pedir perdão? Tirar a máscara significa nos arrependermos, nos humilharmos diante de Deus. Olha o que diz 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, você é o povo de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, hoje você se ajoelhou, ficou em pé, sentado, não sei, mas hoje você orou, se clamou pelo nome de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, olha lá, e buscar a minha face, mas olha o que diz lá: se afastar dos seus maus caminhos. Olha o que Deus está dizendo: dos céus o ouvirei, perdoarei dos seus pecados e sararei Mirandópolis. É o que diz o texto. A sua terra é a terra onde você pisa. É um pedacinho de chão da sua casa, é o seu lar, é a sua família. São aqueles por quem vale a pena lutar. Queridos, a palavra de Deus diz que se você é o povo de Deus, que se você chama pelo nome de Deus, se você se humilhar, confessar o seu pecado, orar, buscar a face, se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá. Olha o que diz o verso seguinte: agora, olha lá, coloca lá: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando Deus diz todos os dias, Deus é um Deus eterno. A sua promessa não muda. O que Ele promete, Ele cumpre. Mas Ele diz: eu escolhi você. Queridos, a nossa máscara precisa cair. Nós estamos orando: Deus nos dê cidade, a cidade para Jesus. Deus me dê a família para Jesus. Deus me dê o meu vizinho para Jesus. Mas a minha máscara precisa cair.
Será que de fato eu estou pedindo isso? Será que eu estou orando por isso? Será que eu estou jejuando verdadeiramente por isso? Irmãos, a nossa máscara, não diga para o vizinho do seu lado, não, mas diga para você mesmo. Deus não fala que a máscara do incrédulo que é para cair. Deus fala que é para a sua máscara, a minha e a sua. Irmãos, se eu pregar algo que eu não vivo, eu estou fora dos propósitos de Deus. E eu garanto uma coisa: vocês nunca mais crerão em mim. Vocês nunca mais crerão em mim, irmãos. Não é uma palavra simplesmente palavra que traz efeito quando a gente diz que nós queremos a Mirandópolis para Jesus, não. Sabe, irmãos, isso é fruto de oração. Isso é fruto de subir no monte, dizer em nome de Jesus: Senhor, coloca o valente nas nossas mãos. Senhor, coloca o valente dessa cidade nas nossas mãos, nas mãos do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, fecha os antros de perdição que destroem as famílias, que destroem os nossos filhos. Senhor, acaba com a prostituição, com a pornografia, com a pedofilia, Senhor. Senhor, eu quero morrer, mas antes de morrer, eu quero ver isso acontecer, Senhor. É oração, irmãos, é oração, é joelhos no chão, é dizer para Deus que eu creio que Ele é aquele que faz milagres. Nossa máscara precisa sair como igreja. Precisamos diminuir nossa hipocrisia até acabar. Se nós oramos, se nós estamos dispostos, quando servirmos o diabo, o mundo e Satanás, fazíamos tudo e muito mais. Hoje, para Deus, queremos apenas ficar em nossas casas, no bem bom, aguardando os milagres acontecer, mas não dispostos a contribuir com Deus, com a minha vida e com aquilo que Deus me deu, para que o milagre da multiplicação aconteça. A segunda operação da matemática do milagre, verso 16: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se dali, dai-lhes vós mesmos de comer. Olha o que acontece. Senhor, a multidão está aqui, o que a gente vai fazer? Manda ela embora. Jesus olha para os 12 e diz assim: vocês deem de comer ao povo. Diga para o irmão que está do seu lado, diga para ele: deem de comer ao povo. A comida para o povo quem tem que dar somos nós. Deus faz um milagre, mas sou eu quem tenho que estar disposto a dar de comer. Sabe, irmãos, Jesus foi bem enfático: dá-lhes vós de comer. O problema da fome das multidões, diga, é nosso. Diga, é nosso. É nossa responsabilidade. Jesus não fará nenhum milagre de multiplicação enquanto eu e você não assumirmos a nossa responsabilidade. Jesus não vai nos dar essa cidade para Ele se eu e você não assumirmos a nossa responsabilidade. Ele vai multiplicar, mas não para mim, para eu satisfazer, ou para você satisfazer os seus desejos, os seus caprichos. Deus quer multiplicar para que nós tenhamos condições de dar conta das nossas responsabilidades e dar aquilo que o povo precisa. O problema dos jovens não é problema do pastor, diga, é nosso. O problema das crianças não é problema do governo, diga, é nosso. Abra sua boca, você que não está abrindo, porque é sua responsabilidade.
Eu vou voltar a falar. O problema das crianças não é problema do governo. Diga, é problema nosso. É problema nosso. O problema da cidade não é problema do governo municipal. É problema nosso. Diga, é nosso. É nosso. As drogas na cidade, a prostituição, a pornografia, o tráfico, tudo isso é problema de quem? Nosso. Se entendermos que eu e você somos responsáveis. E por que é que eu sou responsável? Porque a Bíblia diz que Jesus nos chamando disse: você é sal e você é luz. Eu te escolhi para ser sal e ser luz. Você é a minha igreja. Você não é um Zé Ninguém. Você é a minha igreja. Você não é uma toa. Você é filho de Deus. E se o diabo anda dizendo que você não é ninguém, diga para ele que ele já é um derrotado, porque você é um vitorioso, em nome de Jesus. O problema da cidade é problema meu e seu. Sabe por quê, irmãos? Se entendemos que a nossa responsabilidade é salgar a terra e sermos luz a um mundo em trevas, então a luz brilhará dentro de mim e romperá no meio das trevas e trará luz aonde não há luz. Pastor, o senhor está falando demais. Prova para mim. O senhor não acha que é muita responsabilidade? Nossa, que isso, pastor? Eu coloco lá o prefeito, o vereador, fulano, ciclano. Pastor, peraí, é problema meu a droga na cidade? É problema meu o tráfico na cidade? É problema meu a pornografia infantil? É problema meu a pornografia, a pedofilia? É problema meu? É, estou dizendo que é. E agora eu vou dizer para você que Deus e Jesus diz que é. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Mateus 5,13: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Diga, eu sou o sal. Eu sou o sal. Para que serve o sal? Para preservar. Se eu, como homem e mulher de Deus, não estou nessa terra para preservar, o que a Bíblia diz? Para nada presta, senão para ser o quê? Jogado fora e ser pisado pelos homens. Tem muito crente aí sendo pisado na goela, porque não serve mais para nada. Vou continuar lendo. Vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Vocês e eu. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a luz de Jesus. É assim que está dizendo? Oh Jesus, brilha aqui, Jesus. Oh Jesus, derrama a tua luz aqui, Pai. Oh Senhor, faz aqui um milagre aqui. Não, a Bíblia diz assim: assim resplandeça a vossa luz. De quem é a luz, irmãos? De quem são os problemas? De quem é a responsabilidade? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Os homens vão olhar e ver a sua luz, e quando ver a sua luz, vai entender que Jesus habita em você. E sabendo que Jesus habita em você, eles vão olhar para Deus e vai dizer: Deus, tu és um Deus de milagres. Lucas 19:17 disse do seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel,
fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha agora Lucas 19:17. Esse foi Mateus 25:23. Lucas 19:17. E lhes disse: bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel sobre o quê? Sobre 10 cidades te colocarei. Sobre 7 cidades, é 7, né? Sobre 7 cidades te colocarei. 10. Oh, Jesus misericordioso, vai colocar na minha mão 10 cidades. Querido, isso aqui é eternidade. Se você for fiel nessa cidade aqui, como homem, diga como homem e mulher de Deus, seu testemunho for poderoso, sua vida for poderosa, sabe o que vai acontecer? Na eternidade, Ele vai colocar você, queridos, eu vou dizer uma coisa, para ser o governador de 10 cidades. Eu acho que vocês não acreditam nisso mesmo. Meu Jesus está dizendo: se você for fiel no pouco, sobre 10 cidades terás autoridade. Glória a Deus. Aleluia. A responsabilidade é nossa. Pare de reclamar. Pare de apontar para os outros e meter o pau. Pare de chicotear todo mundo. Pare de falar mal. E comece a orar. Comece a viver uma vida que vale a pena ser vivida nessa terra. E você vai ver o que Deus vai fazer. Terceira operação na matemática do milagre. Vocês terminam logo. Dividir, diminuir a hipocrisia, somar. E somar significa juntar todos nós para fazermos uma coisa importante. E agora, dividir os recursos. Dividir os recursos. Antes de ver a multiplicação, os discípulos tiveram que colocar seus escassos recursos nas mãos de Jesus e vê-lo partindo, dividindo o pão. Antes de vermos o milagre da multiplicação em nossas vidas, temos que colocar todos os nossos recursos em suas mãos e deixá-lo dividir à vontade. Conta-se uma história que um menino ficou sabendo que ia ter um homem muito importante. Este homem iria falar, e a mãe falou assim: filho, onde você vai? Mãe, eu quero ver aquele homem é muito importante, quando ele fala, é muito importante. E aí a mãe falou: peraí, filhinho, deixa eu colocar um lanche para você. Ela pegou o bornalzinho dele e colocou o lanche, e aquele menino foi. Chegou lá, tinha muita gente, tinha umas 12 mil pessoas. Você sabe o que eu estou falando? Quem sabe o que eu estou falando? E aquele rapazinho estava ali, e os discípulos começaram a procurar. Agora você sabe o que eu estou falando. Mas aquele 2 peixes e 5 pães era o lanche daquele menino. Era o lanche dele, o único lanchinho dele. Mas quando os discípulos procuraram quem tinha alguma coisa para dividir, ele apresentou os 2 peixes e os 5 pães. O menino que ofereceu os 5 pães e 2 peixinhos também teve que dividir o seu lanche com todas aquelas pessoas. E se ele fosse egoísta, não teria acontecido a multiplicação. E se ele fosse avarento, mesquinho, sabe, irmãos, por isso que para alguns irmãos é muito difícil ser dizimista. Porque ser dizimista não é um problema de matemática ou de fazer conta, é um problema do coração, é um problema lá do fundo do coração, da nossa alma. E eu quero dizer isso para você, irmãos. Eles
aqueles que não dão os seus dízimos ou suas ofertas, não estão dispostos a darem. E no caso do dízimo, não é questão de dar, é questão de devolver. Porque você não dá nada, você devolve aquilo que pertence a Deus por direito dele. Mas só são abençoados e prosperam aqueles que entendem isso. Até aquela pessoa que dá um dízimo, mas que não entende, ela não recebe a bênção, porque ela não entendeu. Dízimo é uma questão de conversão. Dízimo é uma questão de entendimento espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Aquele menininho não deu o dízimo, ele deu o que ele tinha no lanche dele. Sabe, irmãos, olha o que Deus diz em Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Nós não entendemos isso é espiritual. Dividir está ligado à renúncia, à entrega, à abnegação. Ninguém consegue dividir aquilo que tem se não estiver disposto a abrir mão daquilo que tem, como fez o menino que entregou os 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que se você ver o teu irmão padecendo necessidade e fechar a porta do seu coração, como é que você pode, como que pode permanecer em você o amor de Deus? E diz, se você diz que ama a Deus, a quem não vê, e você diz que ama o teu irmão, a quem vê, mas fecha a porta do coração quando ele está precisando. Irmãos, queria falar uma coisa maravilhosa que está acontecendo nas células. A gente demorava 1 mês para levantar 2 cestas básicas aqui, e uma cesta básica era dada por um irmão. Irmãos, até ontem, esse mês de células, nós distribuímos 16 cestas básicas. Irmãos, não é cestinhas não, cestas que tem leite, chocolate, cestas básicas. Irmãos, nós estamos abençoando pessoas. Escuta, aprendendo a dividir. Sabe uma coisa, irmãos? Nós demos 16 cestas e tem lá em cima ainda que sobrou para ser abençoado, ainda mais 3 cestas básicas lá em cima. Esse mês que se passou. Sabe o que é isso, irmãos? Aprender a dividir. Aprender a dividir. O pouco que você está aprendendo a dividir, Deus coloca a mão e multiplica, e vidas vão ser abençoadas, pessoas vão ser abençoadas. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus eu vou dizer aqui: um dia, se nós não chegarmos a tanto, mas vamos chegar perto, haverá tanto mantimento para ser doado como a prefeitura dá para os seus funcionários, as cestas que dão. Eu acho que vocês não entenderam o que eu estou declarando aqui em nome de Jesus. Nós vamos abençoar a assistência social da cidade, nós vamos abençoar as instituições da cidade, nós vamos abençoar nos 4 cantos da cidade, porque nós vamos abençoar o povo de Deus, e o povo de Deus vai ter tanto que nós vamos começar a abençoar a cidade, em nome de Jesus, porque nós estamos diminuindo a hipocrisia, somando responsabilidade. Sabe, irmãos, nós estamos dividindo os recursos que Deus tem nos dado, e Deus é que coloca as mãos e multiplica. Há 2 textos que eu não vou ler por causa do tempo: 1 João 3,16 e um outro texto que eu separei nessa noite, que é o texto de Marcos 8,31, quando Jesus diz: o que daria um homem pelo resgate da sua alma? Qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também
também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. O que eu falei aqui, irmãos, não é para trazer glória e nem reconhecimento a nenhum pastor dessa igreja. Eu estou dizendo nenhum pastor, porque nós teremos muitos pastores. Eu vou dizer, não é para trazer reconhecimento na placa da igreja, não é para trazer reconhecimento à denominação, não é para trazer reconhecimento, mas que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus, Senhor da igreja. Sabe, queridos, e por último, é preciso multiplicar. A quarta operação do milagre é multiplicação. Eu tenho que diminuir a hipocrisia, somar a responsabilidade, não é isso? Qual que é o terceiro? Dividir os recursos. Diga para o irmão que está do seu lado: a quarta operação não é responsabilidade sua, mas é responsabilidade de Deus. Se você fizer as 3 primeiras, fala para ele, se você fizer as 3 primeiras, Deus vai fazer a última. O milagre é Ele quem faz, a multiplicação é Ele quem faz, é Ele quem realiza o milagre. Irmãos, a multiplicação do que veio aqui foi Deus que colocou. Sabe, em nome de Jesus, quando Ele coloca a mão e multiplica, a glória tem que ser para Ele. Você só precisa tirar o obstáculo, e muitas vezes o obstáculo somos nós. Irmãos, provavelmente Jesus vai ordenar que você divida seu tempo, divida seus bens, divida seus talentos, antes de multiplicar. O que você está disposto a dividir? O que você está disposto a dividir? Se eu fosse pedir para você hoje, o que você está disposto a dividir? O que você está disposto a entregar no altar de Deus? Para os materialistas, a primeira coisa que você pensou é dinheiro. Eu quero dizer para você que Deus está pouco ligando para o seu dinheiro. Ele é o Deus do ouro e da prata. A única coisa que Deus se preocupa é com a sua integridade e fidelidade da sua vida. Ele faz o impossível acontecer, mas quando Ele te dá a oportunidade de fazer, é para que você seja abençoado. Quando Ele dá a oportunidade de você trazer os recursos aqui para ser distribuídos, é para que você seja abençoado, e a bênção não caia sobre os outros, mas caia sobre você também. Irmãos, esta operação da matemática do milagre não é o homem quem faz, é Jesus. Aleluia por isso. É Ele que multiplica. Alguém pergunta: como é que vocês construíram isso aqui? Primeira coisa que eu digo: a Deus toda glória. Não faço contas, porque eu digo, eu comecei a contar, o Espírito Santo falou para mim: para, não escreva, não some na calculadora, porque o que eu faço é milagre, e você não vai entender. E quando eu comecei a olhar, o Espírito Santo falou comigo: fica quieto, você não vai entender nada, você só glorifica, porque um dia, as pessoas vão entender que tudo que eu faço é milagre. Sabe, irmãos, viver no milagre é saber que eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a parte que você tem feito? Diz a Bíblia no Salmo 78, versículo 18 e 19: e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Os homens lá no deserto dizem assim: será que Deus pode preparar uma mesa para comermos no deserto? Os hebreus estavam no meio do deserto e perguntaram: será que Deus pode fazer uma mesa no deserto? Eles ousaram tentar a Deus e perguntar para Ele se Ele tinha o poder de fazer uma mesa no deserto.
o que Deus fez? Deus não fez uma mesa, Deus fez um banquete. Glória a Deus. Deus deu churrasco no deserto para o povo. Deus derramou a água da rocha, água cristalina. E o povo estava perguntando: será que Deus pode fazer uma mesa no deserto? E todos puderam ver a provisão do Deus poderoso no meio do deserto. Nós mesmos, irmãos, muitas vezes somos o empecilho do milagre, porque não cremos. Eu acabei de orar e falar aqui, mas muitos aqui vão sair daqui hoje com o coração endurecidos. Misericórdia, Deus, pela vida deste que vai sair com o coração endurecido, mas que ele não saia, porque ainda a palavra não terminou. Quando o homem de todo o seu coração e sem reservas faz as 3 primeiras operações, Jesus, sem pestanejar, faz a última, a tão esperada, a maravilhosa multiplicação. Não vai faltar nem para você, nem para ninguém. Os escassos recursos dos discípulos eram insuficientes até para eles mesmos, mas nas mãos de Jesus eles se multiplicaram, e todo mundo, 12.000 pessoas comeram, se fartaram, e ainda sobrou um cesto de pães e peixes para cada discípulo. Diga para o seu irmão: quem divide, fala bem alto, quem divide, quem soma, qual que é a outra vez que eu esqueci? Ai, quem divide, primeiro é isso, quem diminui, diga. Quem soma e quem divide, diga. Nossa, deu um branco geral aqui. Ó, diminui, eu estou falando diminui, eu estou falando dividir, né? Diminuir, somar e dividir, certo? Então não precisa falar, mas eu vou dizer para você: essas 3 partes aí é você, não é? Para quem é que deu comida para o povo? Não foram os discípulos? Não foram eles que deram? Cada um deles ainda teve o que lhe sobra, um cesto cheio. Significa assim, que se você ser colocado nas mãos de Jesus para ser usado, Deus vai abençoar tanto que vai sobrar para você. Quem crê nisso, glorifica a Deus nessa noite. Dê glória a Deus mesmo, em nome de Jesus. Não vai faltar. Tinham 12 discípulos e sobraram 12 cestos. 12 cestos. Sabe, irmãos, para terminar, em abundância Deus vai derramar sua bênção para todos aqueles que estiverem dispostos a fazerem a sua parte. Você que está na célula, você que tem sido usado para trazer pessoas, levar pessoas, ganhar pessoas, você que está fazendo parte desse mover de Deus, as 3 primeiras partes é sua. Tire toda a hipocrisia, coloque ousadia, some responsabilidades e tire a irresponsabilidade. Divida os seus recursos com quantos forem. Me falta tempo, estou olhando o relógio, fico preocupado. Eclesiastes tem um texto que diz assim: aquele que reparte o seu pão com 7 ou com 8 e lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Quem olha para o vento nunca vai semear, quem olha para as tempestades nunca vai lançar a semente, pois ele diz: não olhe a tempestade, não olhe os problemas, não olhe as dificuldades, mas semeie a sua semente, porque a multiplicação virá no nome de Jesus. E virá. Semeie a tua semente, faça a tua parte, porque a multiplicação, diminua a sua hipocrisia, some a sua responsabilidade, divida seus escassos recursos, e o milagre da multiplicação acontecerá na sua casa, na igreja, na cidade, no mundo. Deus quer nos usar, Deus quer usar você para realizar os seus milagres nessa terra, e creia nesta palavra: não vai faltar
nem para você, nem para ninguém, nem para a sua família, nem para quem está ao seu redor, porque Jesus vai multiplicar. E a Bíblia diz que comeram e saciaram-se. Quando Jesus faz o milagre, Ele faz a obra completa. Todos comeram, todos comeram. Queridos, eu quero terminar louvando a Deus, porque essa palavra começou a queimar no meu coração há 2 semanas. Nós estamos nos preparando para a multiplicação das células. Esperamos acontecer no dia 23. Eu fui em Araçatuba há um ano atrás. Eles eram 11 células, hoje já estão em 60 células. A igreja reunia 350, 400 pessoas, está reunindo mais de 1000 pessoas, e todos abençoados e sendo abençoados. E o mesmo Deus que age lá é o Deus que age aqui. E as pessoas que estão lá são como você aqui. Deus quer usar você. Deus quer usar você profissional. Deus quer usar você como profissional na área que você trabalha. Deus quer usar a sua habilidade, a sua capacidade, a sua intelectualidade. Deus quer usar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Se Deus tem chamado você para um propósito, e você é só cumprir os propósitos dele, porque Ele vai fazer um milagre. Cuide para fazer a sua parte da matemática. Queridos, Deus é o Deus, e vou terminar, Deus é o Deus de toda provisão, é o Deus da multiplicação, é o Deus do impossível, é o Deus de milagres, é o Deus de promessas, é o Deus que promete e cumpre. Ele é generoso, maravilhoso, fiel, verdadeiro, misericordioso, poderoso, imarcessível. É um Deus de ontem, é um Deus de hoje e sempre será o eterno Deus. A Ele toda a glória, hoje, na minha vida, na sua vida, para todos sempre. Amém. Glorifique. Há uma pessoa especial aqui nessa noite. Eu estive com ela nessa semana, conversei com ela, aprendi, conheci ela. Nessa noite eu convidei para estar aqui. Eu quero chamar o Otávio. Diga assim: diga eu fui escolhido para que Deus multiplique e realize um milagre nessa terra através de mim. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é especial, você é filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. Que a sua vida seja para o louvor dele, em nome de Jesus. Amém.